Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma Confraria Cirúrgica Podcast. O podcast que vai te contar sobre as maiores curiosidades, os desafios e os bastidores dentro e fora do bloco cirúrgico. Eu sou André Fujioka, especialista em cirurgia do aparelho digestivo, e tô aqui com dois grandes amigos cirurgiões, Dr. Lucas Calazans, especialista em cirurgia do aparelho digestivo. Tudo bem, cara? Tudo bem, André? Mais um episódio hoje bacana, espero que o pessoal goste. Estamos aqui também com o Dr. Caio Fontes, especialista em cirurgia geral. Fala aí, cara. E aí, André, e aí, Lucas. Estamos aqui mais uma gravação, um episódio muito especial hoje. E hoje nós estamos contando com a presença de uma convidada muitíssimo especial. Ela que é médica, especialista em ginecologia e obstetrícia, mestra e doutora pela Universidade Estadual de São Paulo. Um currículo extremamente gabaritado, especialista, e ela vai contar isso pra gente aqui, especificamente em cirurgia robótica ginecológica. Nós vamos ter a oportunidade de conversar hoje com a doutora Sala Oliveira Calil de Paula. Seja muito bem-vinda. Obrigada, estou impressionada que você decorou meu nome todo. Prazer enorme, eu estou achando o máximo estar aqui. Obrigada demais pelo convite. Que legal que você aceitou o nosso convite. Vai ser, acho que tem muita coisa bacana para a gente conversar para aqui hoje. Para a gente poder seguir, Sala? com certeza. E hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar sobre tudo que vocês precisam saber sobre cirurgia ginecológica. Antes de mais nada, vale ressaltar de que nenhuma das informações, das orientações que nós passarmos por aqui irão substituir uma consulta médica com um especialista. E aí, caras, o que nós vamos conversar com a doutora Sala Calil aqui? Sala, primeiro agradecer que você aceitou esse convite, né? Tirar um tempinho da sua agenda, que a gente sabe que é muito cheia, para conversar com a gente. Eu estava até conversando com os meninos ali mais cedo, que assim, meio que calhou uma oportunidade muito legal de conversar com você, porque deu início também ao Setembro Púrpura, o Setembro das Flores, que é o mês de prevenção dos cânceres ginecológicos, né? E é sua área de atuação. Mas antes da gente falar direto dos tumores ginecológicos, eu queria que você explicasse para os nossos espectadores, ouvintes, como que é a formação para ser uma cirurgiã ginecológica? Onde que foi essa formação? Porque quando a gente pensa em ginecologia, a gente vai para a ginecologia obstetrícia. E às vezes o nosso espectador fica meio sem saber, ela é cirurgiã, ela é ginecologista? Onde que é essa especialização? Entra nesse mundo do cirúrgico e ginecológico. É legal aí você ter pontuado a questão do Setembro em Flor, porque é uma tentativa que a gente tem de conscientização da população em relação a rastreamento, em relação da procura do profissional, para a gente tentar acabar com alguns tipos de cânceres que são evitáveis, como câncer de colo uterino, né? E é muito interessante essa pergunta a respeito da formação do profissional de saúde dessa área, né, de cirurgia ginecológica, especialmente da parte de oncologia, porque ela não existe pela sociedade brasileira. Na verdade, a gente pega um gancho de algumas áreas, né, da ginecologia, da cirurgia geral, e acaba trilhando aí a nossa formação. Então, como que é feito habitualmente, né? A gente tem uma formação de ginecologia obstetrícia que duram 3 anos, né? Depois dessa ginecologia obstetrícia, existem alguns centros no Brasil que fazem formação de oncologia ginecológica. Aqui em Belo Horizonte a gente tem 2, né, que é o Hospital da Baleia, não sei se tem ainda, e o Mário Pena, que foi onde eu fiz, né, que são 2 anos. Então, são 3 de ginecologia obstetrícia, mais 2 anos de cirurgia oncológica em ginecologia. E em alguns locais do Brasil, né, tem no INCA, tem essa parte também voltada só para ginecologia, o AC Camargos também tem essa parte voltada só para ginecologia. E aí, a depender do local, como não existe nada muito estruturado pela sociedade, esses locais têm de 1 a 2 anos de formação além da ginecologia obstetrícia. Depois eu fiz mestrado, doutorado nessa área, eu adoro. Muito bom. Excelente, Saulo. Bom demais. Obrigado por estar aqui conosco hoje. E conta pra gente um pouco mais sobre como que é a sua prática médica, exatamente com o que você trabalha, né? Então, dentro aí da cirurgia ginecológica, exatamente assim para o pessoal entender o que a doutora Sala faz no dia a dia dela. Eu
sou ginecologista, obstetra, né? Ainda atuo em alguns casos como obstetra, mas a minha formação é principalmente em cirurgia e oncologia ginecológica. Eu atuo no consultório, atuo no hospital, fiz minha formação em robótica em 2017, que é a parte que eu mais gosto de fazer, né? Que é cirurgia. Acho que todo cirurgião adora trabalhar com robótica, né? Porque tudo que tem de inovação, de tecnologia é muito gostoso da gente aprender e da gente fazer, porque agrega muito para a gente e para o paciente. E o meu dia a dia é esse. Trabalho principalmente com cirurgia, voltada para oncologia ginecológica. Adoro a parte preventiva também. Acabei de falar que eu estava correndo antes de vir para cá, né? Gosto muito da parte preventiva também. E acho interessante essa pergunta, porque a vida da gente, o dia a dia, né? Às vezes as pessoas confundem um pouco o que uma ginecologista faz e o que um cirurgião faz, e às vezes parecem especialidades divergentes, mas na oncologia ginecológica, principalmente, a gente atua muito na parte clínica e cirúrgica ao mesmo tempo. Perfeito. Ô, Saula, eu acho muito engraçado, porque, na verdade, a medicina vai cada vez mais subespecializando, né? E antigamente tinha os ginecologistas e obstetras. É igual assim, você falar, Sandy Júnior, você acha que é uma pessoa só, né? Você falar ginecologia e obstetra, você acha que é um médico só que faz tudo aquilo. E, na verdade, hoje em dia, né? E você é uma prova disso, acaba que você vai estreitando mais, afunilando mais a sua área de atuação, né? Como que funciona isso, né? O paciente, a mulher está gestando, ela pode ir no seu consultório, por exemplo, ou não? É só paciente que tem câncer ginecológico ou que quer fazer algo preventivo de doença oncológica, né? Hoje em dia, como que funciona essa situação, principalmente aqui nos grandes centros? Eu acho que varia muito, né? A gente tinha combinado que não ia ter pergunta de pegadinha, não, né? Na verdade, assim, eu atuo como ginecologista obstetra, eu adoro obstetrícia, adoro. Mas já que vocês perguntaram a respeito de como que eu trilhei o meu caminho, né? Depois da ginecologia e obstetrícia, eu fiz 2 anos de Mário Pena, né? Voltado para cirurgia oncológica em ginecologia. Depois eu fiz mais 1 ano de cirurgia minimamente invasiva, gente. Quando eu fiz residência não existia videolaparoscopia na minha residência. Foi pouquinho tempo atrás, mas não existia. Aí eu fiz uma pós e depois fiz robótica. Então, a minha formação, eu trilhei ela toda mais para a parte ginecológica e mais para a parte cirúrgica, né? Não que eu não faça obstetrícia, faço, mas faço cada vez menos. E eu concordo com a sua pergunta, não tem jeito mais. Antigamente, quando meu avô foi médico, e quando ele se formou, ele fazia tudo. Meu avô fazia cirurgia neurológica, fazia cirurgia abdominal, morava no interior, operava tudo. Isso em Valadares? Em Caratinga. Ele formou no Rio de Janeiro, lá no Fundão, né? Mudou para o Fundão agora, na Praia Vermelha. Praia Vermelha. Faculdade de Medicina era lá. E aí ele fazia tudo. Hoje é inviável, né? A gente tem tanta informação minuciosa que se você não sabe aquilo para passar para o seu cliente, e cada vez mais o paciente é mais exigente e tem razão, né? Porque as terapias são muito específicas, os tratamentos cirúrgicos são muito específicos. Se você não direciona a sua formação, não dá mais para a gente ser um bom generalista. Porque eu acho que o generalista não cabe mais no mercado, pelo menos nos grandes centros, né? E o paciente procura por isso, porque você sabe responder ou você sabe tratar aquela determinada patologia com uma precisão ou com medicações ou com uma tecnologia que vai melhorar ou que vai ajudar esse paciente de uma forma mais satisfatória do que um generalista. Então, eu tenho trilhado mais a minha profissão para a parte de ginecologia, para a parte de cirurgia e para a parte de oncologia ginecológica, que é o que eu gosto. Doutora Saula, um detalhe, a gente falou sobre a cirurgia ginecológica, a gente sempre lembra mesmo, como a gente comentou, do câncer ginecológico. Mas também o ginecologista e o cirurgião ginecológico, como você, trabalha também com cirurgias de patologias benignas, como endometriose, miomas e dentre outras coisas que você sabe bem mais do que eu. Conta um pouco pra gente também dessa área. Que parte cirúrgica da questão benigna, quais partes são as mais comuns, o que tem mais no seu dia a dia de consultório, de bloco cirúrgico e como que essas doenças, né, são ali no dia a dia?
acaba que quando a gente opera câncer, você acaba operando quase de tudo um pouco, né? E a gente tem que lembrar que, graças a Deus, câncer não é a maioria, né? Câncer é a minoria das patologias, então não é o dia a dia da gente, né? E algumas doenças que são tratadas cirurgicamente são mais prevalentes em determinadas faixas etárias. Então, você me perguntou a respeito de mioma. Mioma, sem dúvida, é o tumor ginecológico mais frequente. Endometriose, cada vez mais a gente tem visto que a gente opera menos, né? O tratamento medicamentoso tem sido a primeira opção, né? A não ser quando a gente tem falha desse tratamento medicamentoso a longo prazo, mas é sempre a primeira opção, inclusive para o paciente que deseja engravidar. Então, a gente sempre tende a operar mais patologias benignas que malignas, graças a Deus, mas pela prevalência. É mais comum a gente se deparar com patologias benignas que malignas, eu acho que em qualquer área, né? Ótimo. Dentro desse assunto, eu tenho uma pergunta um pouco polêmica para você. Lá vem. E, na verdade, eu estou repassando uma pergunta que um coloproctologista uma vez comentou comigo, que ele não trabalhava com a cirurgia de endometriose, nem participando, nem nada disso. Ele não trabalhava com isso. E ele alegou para mim que ele não fazia isso porque ele percebia uma certa discrepância muito grande, a percepção dele, tá? Uma percepção de uma discrepância muito grande entre o tanto de indicações ou número de cirurgias realizadas pelo SUS para endometriose e um número muito grande, acentuado, de cirurgias realizadas no sistema privado. E na percepção dele, ele falava, poxa, será que tem um viés de mercado financeiro com objetivo de cobrança, financeiro mesmo? E para ele aquilo era um motivo de aflição, de incômodo, e ele optava por não atuar nisso, por não ser uma doença que ele dominava, da parte clínica. Ele não atende pacientes com endometriose no consultório, ele é proctologista, diferente do ginecologista, que atende mulheres com suspeita de endometriose ou com endometriose diagnosticada e já em acompanhamento. E, claro, cada caso que vai ser cirúrgico ou não, em geral, ele começa no consultório do ginecologista. E dentro dessa questão, você falou muito bem que o número de cirurgias de endometriose tem sido cada vez menor, no sentido de não indica-se cirurgia para qualquer caso mais. Aprofunda um pouquinho nisso para a gente, por gentileza. Isso é tão interessante, né? No início da pandemia, eu estava fazendo um curso nos Estados Unidos, um curso de inervação pélvica. E aí, nesse curso, não sei se já ouviram falar do Nucélio, é um cara que estuda muito inervação pélvica, ele estudou na Alemanha com um cara que chama Possover, a respeito de reabilitação de paraplégicos, colocando alguns implantes para estímulo nervoso e tentativa de recuperação desses pacientes. Aí ele resolveu fazer um curso só de anatomia pélvica, que acho que quem trabalha com pélvica sabe que é uma maravilha, né? E nesse curso tinha um coloproctologista, e uma das aulas foi exatamente sobre endometriose de acometimento nervoso. E aí, esse coloprocto colocou ele ponderou, ele fez um comentário que eu acho que antenou para todo mundo. Não se sabe, não se tem estudo, porque hoje a gente vê que acometimento de endometriose, um dos locais muito frequentes que a gente observa na prática e que gera sintoma, é o acometimento que fica entre, vou falar de uma forma fácil para as pessoas entenderem, que fica entre a vagina e o reto, né? Existe um espaço entre a vagina e o reto, que é onde tem um local de implante, e a mulher tem dor para ter relação quando tem acometimento nesse local. E com isso, entre a vagina e o reto, existe uma tendência de acometimento por disseminação local mesmo da doença no intestino, no reto, nessa região baixa. E existe uma linha aí que acometimento a partir de X% você tem que retirar esse intestino, ou se não só fazer um raspado nesse intestino. E aí esse coloproctologista falou uma questão interessante. Não existe estudo mostrando se essas grandes ressecções intestinais, qual que vai ser o impacto para uma doença benigna a longo prazo dessas mulheres jovens.
Porque a gente vê muitas equipes de coloproctologia no mercado atuando e ressecando o intestino por qualquer acometimento, ou às vezes é uma doença limítrofe ali de uma paciente até assintomática, ou que está bem controlada com a medicação, e aí entra para a equipe, né? Porque existem as equipes de cirurgia para endometriose, aí chega naquela equipe, e a equipe indica a cirurgia, e o coloproctologista vai lá e resseca o intestino. Será que é válido mesmo ressecar o intestino? O que essa paciente vai ter de impacto a longo prazo, né? Porque geralmente, pacientes com endometriose são mulheres jovens. E quando ela chegar aos 60 anos, a expectativa de vida aumentou demais. 60 anos, a gente está falando, já é muito novo, né? Será que isso vai ter algum impacto, né? Na parte de inervação, de funcionamento intestinal? Não existe estudo sobre isso, né? Então, é uma pergunta muito pertinente. De fato, cada vez mais a gente opera menos endometriose, as indicações são muito precisas, as medicações controlam muito bem, tanto a clínica quanto os desfechos negativos que ela gera de infertilidade. Hoje a gente não precisa mais operar uma paciente com endometriose para encaminhar para o tratamento de infertilidade, né? Porque a cirurgia não é melhor do que o tratamento em si. Então, eu concordo com a pergunta e acho muito pertinente. Excelente, obrigado. Isso é engraçado, né? Porque recente eu estive lá em São Paulo, num curso, e uma das pessoas que estava dando o curso, ele era cirurgião do aparelho digestivo e coloproctologia, né? Que lá em São Paulo é um pouco diferente. E com o advento da cirurgia robótica, eu acho que facilitou muito, né? Você trabalhar de forma minimamente invasiva para tratar a endometriose na pelve, e sedoca o robô, tira do diafragma, enfim. E ele falou que tem operado muito esses casos e que é todo dia, toda semana, né? Eu fiquei pensando, né, com essa sua fala, refletindo. Não sei se o cara é tão especialista assim que ele só faz, né? Ele pega todas essas pacientes, né? Mas o robô Você tá super indicando. Tem um né? Isso é artigo. difícil. Então, para quem está vendo e tá na dúvida, fica na dúvida, tem que consultar com uma especialista, né? Realmente, que não tem um viés. Você sabe que tem um artigo super interessante de uma revista de grande impacto assim, na medicina, que o título do artigo assim, é uma revista que fala só sobre endometriose, e o título desse artigo é o seguinte: menos é mais para endometriose. No sentido das abordagens cirúrgicas, das invasões. Exatamente. Menos é mais. É interessante. E é curioso escutar você falando isso, porque a gente tinha essa impressão, né? Mas não é o nosso foco de trabalho. E, ao mesmo tempo, a gente tinha essa impressão de que realmente menos é mais, mas, ao mesmo tempo, a gente vendo com uma certa frequência, né? Em bloco cirúrgico, cirurgias de colectomia, né? Ressecção intestinal por conta de endometriose, e a gente sempre levantando aquele pensamento, assim, sabe? Onde que está essa... do ponto de vista científico, onde que está essa indicação tão precisa? Não é nossa área de atuação, tanto que a gente está conversando com você, que é especialista nisso, para a gente poder entender muito, porque surgem essas dúvidas. Eventualmente chegam mulheres no pronto-socorro, nos consultórios, com dor abdominal e dor pélvica, e chegam procurando cirurgião, porque vão achar que são patologias cirúrgicas, e muitas vezes a gente tem essa... Acaba que a gente meio que faz, não um diagnóstico, mas assim, não é nada do nosso ponto cirúrgico intestinal. Vamos te encaminhar para um ginecologista de referência, porque a gente pode estar tratando de uma endometriose, uma adenomiose, doenças do ponto de vista ginecológico, mas sempre com um receiozinho, porque a gente fica vendo assim umas indicações cirúrgicas, umas conversas de cirurgia de endometriose, às vezes meio banalizadas, meio como se fosse algo trivial fazer uma ressecção intestinal, igual você falou, para uma doença benigna. Sim. E é impressionante assim, o tanto que a mídia impacta nisso, né? Às vezes a paciente chega no consultório para tratar e ela já vem com a mentalidade de que ela precisa operar. E isso para uma série de patologias, né? O tanto que a mídia, de certa forma, eu até brinquei hoje que eu me deparei entrando numa mídia social para avaliar referência de alguma coisa, né? Eu levei até um susto, falei, nossa... mas o tanto que a mídia pode impactar de forma negativa quando ela não é bem estruturada, bem embasada cientificamente. Às vezes o paciente não volta no seu consultório porque você contraindicou a cirurgia, né? E muitas pacientes às vezes fazem controle porque ela acredita que a melhor forma dela ser tratada é de forma cirúrgica, e nem sempre isso é verdade.
Já nesse programa nosso aqui, eu já falei mais de uma vez sobre isso, mas vou voltar no ponto da Anitta, que fez cirurgia de endometriose. E eu comentei disso por outro tema, mas ficou muito famoso, né? A cirurgia de endometriose, a cirurgia por via robótica, nesse último e ela nem ano fez e por pouco. robô, né? Então ficou muito falado, né? Foi uma coisa assim... absurdo, né? Como se assim, endometriose igual cirurgia. Sim. Popularizou muito essa via e tá aqui com você falando que, vamos falar assim, não é necessariamente a primeira escolha, talvez nem a segunda, nem a terceira. É muito interessante isso, porque vai contra um senso comum que se criou em rede social, que coloca como uma linha direta endometriose e cirurgia. Sim. Eu acho que a proposta principal é justamente essa, né? A gente falar sobre isso daí de forma muito tranquila, sem um viés. Ou do cirurgião, que a gente já abordou, né? Ou do médico clínico, que às vezes não opera e quer prevalecer o tratamento dele, passar um remédio, né? Então, não ter esse viés é muito importante, né? Diante o melhor benefício para os nossos pacientes, né, Saulo? A gente conversou sobre outras doenças aqui em outros episódios, como cirurgia da obesidade, a bariátrica, a cirurgia do refluxo e alguns achados de exame que mostram hérnias, mas que muitas vezes não condizem com a doença hérnia e que acaba que o tratamento cirúrgico, em alguns casos, não é indicado. Mas é da nossa especialidade, nós que somos cirurgiões, assim como você, cirurgiã ginecológica, o tratamento, a nossa vida é operar. Né? Ou seja, é a nossa profissão, é onde a gente ganha o nosso dinheiro mesmo, sem nenhum pudor de falar isso, né? Nenhum constrangimento. Então, na hora que a gente, comentamos sobre isso em outros episódios, na hora que a gente fala para o paciente que a doença dele não precisa de um tratamento cirúrgico, você está indicando realmente um tratamento especializado, né? Você está sendo franco com ele, você está sendo verdadeiro, você está protegendo o paciente de um tratamento desnecessário. Isso é uma coisa muito do bem. E o paciente muitas vezes sai achando que você correu da doença dele, que você amarelou de operar, ou que você simplesmente não está conseguindo agradá-lo, e não é a realidade, né? Você sabe que essa é uma frase que eu uso muito no consultório. Quando o paciente chega, aí no final da consulta eu pergunto, mas você entendeu o que eu expliquei? Aí ela olha para você, entendeu, mas ela não quer aceitar. Aí eu falo isso, às vezes eu falo isso abertamente com a paciente, falo, olha, deixa eu te explicar. Eu trabalho com isso, eu ganho com isso, mas eu não posso agir de forma incorreta com a senhora. Então, o correto é a gente agir dessa forma, seguindo essa e essa conduta. Eu não vou agir de forma incorreta. Tenho maior carinho, maior prazer em te ajudar, mas agir dessa forma não tem jeito. É o nosso desejo operar, e a gente opera bastante, cirurgia todos os dias, todas as semanas. Mas é muito bom falando, a gente gosta de operar, né? Adora operar. Entusiasta do bloco cirúrgico. Eu fico muito feliz de ser de ter uma... meio que inconscientemente ter um pensamento muito equivalente ao nosso, porque tem outros episódios, o pessoal pode assistir que a gente fala essas frases. Eu falei exatamente essa frase que você falou e é isso mesmo, né? É isso mesmo. Ô, Sala, agora assim, a gente focou bastante aqui na endometriose, mas, né, a ginecologia tem várias outras doenças e eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre quais são as principais demandas, né, do consultório, ou as principais demandas cirúrgicas mesmo, que você atua no dia a dia. É engraçado, né? Porque acaba que o consultório da gente vira um viés, né? Que eu recebo muito encaminhamento, principalmente paciente oncológico, né? Como eu disse, eu trabalho muito com a cirurgia ginecológica no geral, né? Pólipo, mioma, mas a minha grande demanda é oncologia ginecológica. E puxando o gancho aqui desse mês de Setembro em Flor, esse marketing de Setembro em Flor veio de um grupo, não sei se vocês já ouviram falar do Grupo EVA, que é um grupo brasileiro de tumores ginecológicos, e eles fizeram uma campanha que foi super interessante, colocando uma flor e as pétalas, cada pétala de uma cor, se referindo a uma patologia, a um câncer ginecológico, né? E o que você pode fazer para cada tipo de
pétala para se privar ou para evitar de que você tenha aquela patologia ou para procurar informação mesmo, que é importante o paciente ser informado a respeito de determinadas situações, né, do que fazer, se tem como prevenir ou não, né, se ele tem alguma alteração que predispõe a alguma alteração, doença, história familiar, por exemplo. Então, é uma campanha de conscientização, não só de rastreamento, mas de conscientização de tumores ginecológicos, que é muito interessante. Então, eu recebo muito isso no consultório, a minha grande maioria. E assim, dá nome para essas doenças, para quem tá vendo, que tipo de tumor? Dentre os tumores ginecológicos, que, né, você está falando aqui é o que você mais recebe, quais são o nome desses tumores, né? Da onde que é? Câncer de colo uterino, que é o mais frequente, que eu acho que, infelizmente, ainda no Brasil é um tumor extremamente prevalente, né? Câncer de endométrio, câncer de ovário, câncer de vulva, de vagina e câncer de mama. Ô, Saulo, e voltando então nessa campanha, né? Que é muito legal mesmo. E a gente tem, assim, na nossa cultura mesmo, a mulher frequenta mais o médico do que o homem, né? Isso é indiscutível, né? Até porque faz acompanhamento com o ginecologista com uma certa frequência. A ginecologia é amplamente divulgada, difundida tanto no SUS, os rastreios, né? O Papa Nicolau e afins. Mas você está falando aí que realmente o câncer de colo uterino ainda é prevalente. O que você vê, assim, que, vamos falar assim, do ponto de vista de política pública, do política de saúde, às vezes não é tão efetivo, que não é tão legal e que faz esse câncer ainda ter essa prevalência, mesmo a gente tendo uma população onde as mulheres frequentam mais o ginecologista, estão mais abertas a essa consulta do que, por exemplo, o homem, né, no caso de câncer de próstata, intestino e afins. Na verdade, o que eu percebo é que talvez a mulher procure mais o ginecologista e, como pertence ao exame ginecológico, o rastreamento para câncer de colo, a gente acaba que... E é uma doença que a prevalência e a incidência dela é numa população mais jovem, né, uma mulher mais jovem do que o câncer de próstata, por exemplo, acaba que você começa com o hábito, cria-se um hábito de procurar um ginecologista desde cedo, né? Seja para contracepção, para o que for, e aí você aproveita e faz o exame ginecológico e faz o preventivo. O que a gente percebe na população brasileira, que é diferente, por exemplo, do que acontece em alguns países da Europa? A gente não tem um sistema. Primeira coisa, o brasileiro, eu vou usar um termo aqui, que é um termo no bom sentido. É mal educado. O que significa mal educado? Ele não é educado na escola ou numa conscientização familiar a se prevenir, a se cuidar do ponto de vista médico. Então, ele não vai ao ginecologista, principalmente população de baixa renda, para fazer o rastreamento de câncer de colo uterino, que é muito efetivo para a erradicação do câncer de colo. O câncer de colo é um tumor completamente evitável. Tem uma pesquisa que eles fizeram que qual que é a porcentagem de mulheres em idade fértil procura o ginecologista para o rastreamento. No Brasil como um todo, na época que essa pesquisa foi feita, foi 11%. Eu achei que esse número ia ser lá em cima. É muito baixo. Ele é maior no estado de São Paulo, é maior, mas é 11% no Brasil, ou seja, muito baixo. Se as mulheres... E mais, o nosso sistema... A gente não existe um sistema de busca ativa, ou seja, se você não foi no ginecologista, vai um agente da unidade básica de saúde na sua casa te buscar. Hoje em dia tem uma mensagem de texto no celular, né? Que todo mundo tem celular. Isso, mas as pessoas não são educadas. Existe informação difundida, sim, mas não existe educação da mulher, não existe conscientização da importância dela ir num médico, num profissional da área de saúde para fazer a coleta. Então, a coleta ela é eficaz, sim. Existe uma campanha nacional forte, mas a população é que não é educada. Por exemplo, no Reino Unido, existe uma busca ativa. Você não consegue, às vezes, você não consegue emprego se você não tem a sua documentação de saúde em dia, né, de que você fez. Então, o que a gente faz de programa, de rastreamento para câncer de colo é muito efetivo. As pessoas é que não procuram, as pessoas é que não vão atrás. E mais do que isso, né, a vacinação.
Eu falo que eu sou... as pessoas sempre me perguntam a respeito da vacina para câncer de colo. Como teve a época da vacina para o Covid, o que você acha? Eu sou uma super entusiasta a respeito de vacina que tem comprovação científica. E a vacina do HPV, ela tem comprovação científica de segurança altíssima, né? É uma vacina que foi incorporada no Japão pelas escolas, ela foi incorporada na Austrália, que é um dos locais do mundo com menor taxa de câncer de colo do mundo, e foi incorporada como política de vacinação em massa, né? Aqui no Brasil também, e as mães não vacinam. Saulo, fala então, você já puxou isso daí? Fala dessa relação HPV, câncer de colo e da vacina que, se eu não me engano, no SUS é dada para as meninas de 10 a 14 anos, não é? De 9 a 14 anos. Isso. Podendo se estender até 45 anos fora do SUS, né? Bom, eu acho a vacina veio para... Existe um objetivo da gente erradicar o câncer de colo uterino até 2030. Espero que a gente consiga, né? Não acho que vai erradicar, mas eu acho que vai acontecer igual aconteceu com a poliomielite, se a gente conseguir uma campanha de vacinação eficaz. No SUS, de fato, a vacina é disponível, é uma vacina extremamente eficaz. Antes dos 15 anos, são só 2 doses, né? Porque comprovou-se que com 2 doses a gente consegue uma imunidade suficiente para combater, desde que essa paciente não tenha tido contato com vírus antes. Por isso que a vacina é dada numa idade tão precoce. O ideal é que seja realizada antes da iniciação sexual, né? Tanto de meninos quanto de meninas. Não é só para mulher, é para o homem também, né? E após 15 anos, a gente precisa de 3 doses, porque 2 doses não são suficientes para imunizar essa paciente. Recentemente, em março desse ano, era para ter chegado, se eu não me engano, em 2019, mas só veio para o Brasil, em março desse ano, a vacina nonavalente. Não sei se vocês viram. A vacina nonavalente, o que a gente tem no mercado no SUS é a quadrivalente. Então, ela previne contra 2 tipos oncogênicos, né? 2 tipos de vírus que causam câncer e 2 tipos que causam a verruguinha. Né? A nonavalente, ela veio com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal para o quadro oncológico. Então, ela tem um acréscimo de benefício oncológico de 20% em relação à quadrivalente, e existe uma recomendação, inclusive, de se revacinar aquelas pacientes que foram vacinadas desde que tem um intervalo mínimo de 6 meses a 1 ano, a depender da última dose. Ótimo, muito legal. Então, começamos a falar aí. Não, foi uma aula, Saulo. Foi assim, isso daqui foi didático de tal forma que... Sou fã de vacina. A gente teve um episódio aqui que a gente gravou recentemente, foi com o Dr. Alexandre Giacomi, oncologista. E eu fiz uma pergunta para ele e eu vou fazer uma pergunta parecida para você, claro, agora voltado aí para o câncer ginecológico. O que você orientaria uma pessoa que não tem doença nenhuma e ela te pergunta, Saulo, o que eu posso fazer para diminuir as chances de eu ter um câncer ginecológico? Você pode falar de todos os aspectos que você lembrar aí agora, é claro, né, que você começou a falar da vacina, a gente pode falar sobre outros também, por favor. Bom, primeira coisa, o que fazer? É engraçado, né, que essa é uma pergunta que a gente tem no consultório demais. Doutora, o que eu faço para eu não ter câncer? Primeira coisa, você tem que morrer cedo, né? Porque não tem jeito. Com o envelhecimento da população, câncer é uma doença degenerativa, você vai ter um problema oncológico no decorrer. A probabilidade é grande, né? Mas o que eu posso fazer para amenizar a minha chance, né, de eu não ter um câncer evitável no decorrer da minha vida? Primeira coisa, gente, é hábito de vida. E o que é hábito de vida? O mais importante que eu vejo, a atividade física. A atividade física é algo extremamente importante. É claro que dieta é extremamente importante. Não fumar, aliás, o não fumar vem antes, né? Não fumar. Segundo, a atividade física, né? A alimentação, mas principalmente a atividade física. E fora os hábitos de vida, você ver quais são os tumores rastreáveis, né? Então, fazer um acompanhamento, no caso ginecológico, o que existe de tumor rastreável? Câncer de mama, né? Fazer mamografia a partir da idade recomendada, câncer de colo uterino, fazer o preventivo a partir da idade recomendada e a partir da primeira relação sexual, procurar sempre um profissional da área de saúde voltada para aquilo que, se você tem uma história familiar importante,
importante procurar um profissional de saúde para você se cuidar e se adequar àquela sua história familiar, que ela não tem jeito da gente mudar, mas a gente pode melhorar, né? Iniciando o rastreio de forma mais precoce. As vacinas, né? No caso, a vacina para HPV, para a mulher e para o homem, né? A gente não pode esquecer do homem também, né? Hoje, o tumor que mais cresce no mundo é o tumor de via aérea superior relacionado ao HPV, né? Então, a vacina ela previne contra esse tipo de câncer também. Então, o preventivo, eu falo que é muito importante, talvez mais do que o tratamento, né, gente? Claro. Você falando aí, parece que você assistiu o episódio do Alexandre. Só que ele ainda não foi ao ar, então a gente sabe que você não assistiu, porque foi, assim, muito, muito sinérgico o que você falou. Igual a parte de atividade física, com certeza, né? Não fumar, né? Vou até puxar também aqui, né? A doutora Sálvia veio pra cá, gente, depois de correr 18 quilômetros, não até o estúdio, mas de atividade física de manhã. Então, assim, além disso, é um exemplo nesse aspecto, né? Que é a atividade física, né? Que é esse cuidado que você, assim, parece que você assistiu o programa do Alexandre. Muito legal mesmo. Fico feliz. Que bom. A doutora Sálvia, a cirurgiã atleta, né? Atleta, maratonista, gente. Não é qualquer tipo de atleta, não. É maratonista. Eu lembro do dia que você me perguntou, vamos gravar um podcast? Eu falei, claro, mas pode ser depois da minha corrida no sábado. Era o pré-requisito, viu, gente? O pré-requisito era depois da corrida, um horário que ela... Apesar que depois da corrida dela é relativamente tranquilo, porque ela acorda 5 da manhã pra ir correr. Então, assim, qualquer horário a partir das 10, estava tranquilo. Ô, Sálvia, a gente em outros episódios conversou sobre a prevenção, nós estamos falando sobre isso, mas para organizar as ideias, né, o que você fala para as pacientes do ponto de vista de prevenção? De quanto em quanto tempo a mulher tem que ir à ginecologista? O que ela tem que fazer nessas consultas? Bom, ótima pergunta, né? Eu acho que a gente tem que procurar um médico, não só o ginecologista, mas um médico, no decorrer da sua vida inteira, né? Desde que você nasce, você procura o pediatra, depois do pediatra, quando você menstrua, você vai para o ginecologista, né? Porque aí você precisa entender um pouquinho do ciclo menstrual. Então, primeira coisa importante é entender o que você tem que fazer para você ter saúde, né? Então, que conjuga com atividade física, com uma alimentação adequada, com momentos de lazer, né? Para quem estuda, para quem é jovem, só estuda, não trabalha ainda, ter momentos de lazer, ter um sono adequado é algo muito importante. Não fumar, igual a gente também pontuou aqui, também é algo muito importante. Mas o conhecimento da fisiologia e dos problemas de saúde que você pode ter ao longo da sua vida também é muito importante. Então, habitualmente, uma mulher procura um ginecologista a partir da primeira menstruação, né? E com isso, ela faz atendimentos anuais, avaliações anuais, a depender da demanda dela. Então, é claro que se você, no decorrer de um ano, teve uma demanda diferente, teve uma secreção pela vagina que assustou, né, e que você precisa ser avaliada, teve uma clínica, né, apareci com um nódulozinho na minha mama, é claro que você vai procurar um médico antes, mas habitualmente é anual, essa consulta ginecológica, essa avaliação ginecológica é anual. Depois de uma determinada idade, né, 40 anos, eu vou pontuar aqui, a gente precisa começar a avaliar e a fazer rastreamento para câncer de mama, e isso tudo também depende da sua história familiar. Se você tem uma história familiar próxima, de um parente próximo que tenha tido câncer de mama, você precisa começar possivelmente isso antes, né? E não é só mama, né? Câncer de ovário está interligado com mama, tudo depende da sua história familiar. Mas, habitualmente, as consultas ginecológicas são anuais. Existe aí, eu vou puxar esse gancho aí, porque existe uma proposta até de rastreio para câncer de colo. Ele tende a mudar no decorrer dos anos, não vai ser mais com esse preventivo, vai ser com teste para HPV. Nos Estados Unidos já existe até um incentivo a se fazer o teste ao invés da citologia, só vai se fazer o Papa Nicolau, que é o preventivo, naqueles estados onde não se tem acesso a esse teste. Aqui em Belo Horizonte, o teste patenteado de fato pelo FDA não chegou aqui, chegou, mas ficou em teste, voltou. Mas eu acredito que isso vai gerar uma mudança no rastreio para câncer de colo nos próximos anos. Aí o paciente vai precisar de procurar o ginecologista para câncer de colo a cada 5 anos, se ela tiver esse teste negativo, mas a avaliação ginecológica ela é anual. Perfeito. Ô, Salo, vou te perguntar Eu conversei antes, né? Falei que você vinha aqui, conversei com algumas pessoas e veio uma pergunta que, vamos falar assim, eu não
passaria pela minha cabeça por não trabalhar com cirurgia ginecológica. Mas que parece que é uma questão relativamente comum e eu queria que você falasse um pouquinho, tanto de doenças benignas, como a endometriose, quanto de doenças malignas, né, os tumores ginecológicos. Existe uma demanda e uma preocupação, principalmente quando são mulheres jovens. E hoje em dia, né, igual a gente está falando que a juventude, né, virou até 70, 80 anos, a gente ainda está falando de expectativa de vida. Mas como é que é a questão da saúde sexual dessas mulheres que são submetidas a tratamentos cirúrgicos, seja do câncer de colo uterino, seja de uma esterectomia por outro tipo de doença, dessa maneira geral? Porque parece que isso é realmente uma demanda que surgiu, que me perguntaram, falaram assim, não deixa de pontuar isso com ela para a gente poder falar disso. Sexualidade é uma coisa difícil para a gente conversar com mulher, sabe? E, assim, cada vez mais é um questionamento no consultório muito frequente. Uma vez eu assisti uma aula, e eu faço essa brincadeira no consultório, a respeito de sexualidade no homem, sexualidade na mulher. Aí esse professor, ele colocou um slide e colocou assim, sexualidade no homem. Aí ele colocou um botão liga, desliga, on, off. Ele era um americano. Liga, desliga, on, off. Aí ele colocou sexualidade na mulher. Aí era o próximo slide. Aí ele colocou um painel de um Boeing. Cheio de luz ligada, que se a luz não estiver interligada, não vai dar certo. O avião cai. Não decola ou cai, né? Então, assim, sexualidade no homem, sexualidade na mulher. Sexualidade na mulher tem uma série de questões envolvidas, uma série. Paciente oncológico, eu vou falar daqui a pouco. Vamos falar da paciente não oncológica, perfeito, porque aí é um pouquinho diferente. É claro que a sexualidade ela vai alterar, assim como no homem também, por uma série de aspectos, né? Idade, é óbvio, né? A gente tem que lembrar que o desejo sexual ele tende a reduzir um pouco, a vir de uma forma diferente com o passar da idade, né? Eu brinco muito o seguinte, a idade reprodutiva, é claro que a mulher vai ter mais desejo, porque o objetivo da relação sexual é para procriação. Se você passou da menopausa, o seu desejo sexual vai reduzir, né? Isso é esperado tanto para o homem quanto para a mulher. Mas tem outras questões envolvidas também nesse contexto, né? A rotina, o cansaço, o excesso de trabalho, presença de filho em casa, né? E uma coisa que eu tento pontuar com a paciente é o seguinte: o que você espera de uma relação? Né? Porque tem várias formas da gente abordar uma relação sexual. O que você espera? Quando você tem relação, você tem prazer? Porque às vezes você não está nem com vontade de ter relação ali na hora, mas depois que começa o negócio vai, tá ótimo, e é isso que importa. Não tem orgasmo, não precisa de ter, né? Você tem que ter prazer. Né? A relação sexual da mulher é para ter prazer. E isso, como eu disse, é influenciado por uma série de aspectos, né? Então, vou falar um pouquinho da minha área de cirurgia. Cirurgia ginecológica, ela afeta a sexualidade da mulher? Pode afetar. Né? Depende do tipo de cirurgia, depende do que foi feito, se retirou ou não o ovário dessa paciente, porque se retirar o ovário, ela vai reduzir, ela não vai ter produção hormonal, então ela vai diminuir o desejo dela, vai reduzir a lubrificação e com isso ela vai ter dor, né? Mas a grande maioria, né, miomectomia, retirada de pólipo uterino, isso não altera em nada a função ginecológica da mulher. E eu percebo muitas pacientes chegando no consultório e falando assim, doutora, eu preciso operar o períneo porque eu não estou tendo desejo, porque o períneo está alterado, tá? Elas usam um termo assim, tá frouxo. Não existe isso, né? O desejo não está ligado necessariamente à função da genitália. A função da genitália, ela pode alterar, ela pode prejudicar uma atividade sexual, porque essa mulher pode perder urina durante a relação, dependendo do número de partos, do tipo de vida que ela leva. Então, isso é uma disfunção da genitália que não está necessariamente ligada ao desejo sexual, são coisas diferentes. Agora, a mulher oncológica, eu vou falar um negócio para você, quase que uma tragédia. Por uma série de aspectos, e a gente tem que entender isso e tentar ajudar naquilo que a gente pode ajudar. Primeiro, se ela fez quimioterapia, essa quimioterapia vai alterar o funcionamento desse ovário dessa paciente, é claro. E se você tira a produção hormonal dela, ela vai ter mais ressecamento, então ela vai ter mais dor para ter relação, ela vai ter menos desejo, sim, porque ela está com a produção hormonal, ela não está pensando naquilo, ela está pensando em ficar curada. Fora quando você tem associação de radioterapia associada, porque aí a radioterapia, gente, queima a vagina.
Então, além de receptor vaginal ficar alterado, fica mais doloroso para o paciente ter relação, fica mais ressecado para o paciente ter relação, sangra mais. Então, é um contexto muito diferente que a gente tem que trabalhar de outras maneiras e tem como ajudar sim, tem como ela voltar a uma rotina sexual não normal, mas normal para aquilo que ela vivenciou, né? A gente se readapta, né? Como tudo na vida, né? Legal. Interessante, Saulo. Assunto bem profundo, né? Muito interessante. Difícil, A pergunta veio de colega da área, entendeu? Sua. Entendi. Dentro dessa questão que você comentou até sobre os ovários e tudo mais, de uma forma geral, como que a cirurgia ginecológica conduz as pacientes que vão ser operadas? Claro que varia, né? Da extensão da cirurgia e o diagnóstico que a paciente tem. Como que a cirurgia ginecológica conduz essas pacientes para um planejamento de fertilização para após a cirurgia, por exemplo, vai fazer uma cirurgia no ovário, ela vai passar pelo congelamento antes, como que é isso no seu dia a dia? Pois é, você fala paciente oncológica, né, que vai precisar de perder... porque quando o paciente não é oncológico, na grande maioria das vezes, a gente consegue abordá-lo sem precisar retirar ovário ou útero, na grande maioria das vezes. Propondo a esse paciente, vamos dizer assim, uma fertilidade própria, né? Porque hoje a gente consegue abordar quadros de infertilidade de diversas maneiras, né? Eu posso utilizar um útero de substituição, né? Eu pegar meus óvulos e engravidar no útero de outra paciente. Então, tem várias formas. Mas isso, doenças benignas em geral, a gente consegue resolver de forma satisfatória sem precisar dessas outras alternativas. O problema é quando é oncológico, né? Porque quando é oncológico, eu preciso ver primeiro, essa paciente pode congelar os óvulos dela? Um câncer de ovário, não posso encaminhar essa paciente para um tratamento de infertilidade para poder congelar o óvulo dela, porque o óvulo dela está alterado, está geneticamente alterado. Mas um câncer de colo uterino, eu consigo fazer essa preservação? Eu posso propor isso para a paciente? Posso e devo. Né? Então, mas sempre vendo, né, questões de custo, se essa paciente tem condições físicas e se ela pode atrasar um pouquinho o tratamento dela para fazer um congelamento de óvulos. E tem também uma cirurgia interessante que eu participei com o grupo de São Paulo, que é da transposição uterina para pacientes jovens, pacientes muito jovens que tiveram câncer de reto, que ainda não tinham prole definida, que precisavam de irradiar a pélvica. A gente tirava o útero dela da pelve, levava o útero dela para o umbigo, então ela menstrua pelo umbigo, fixa os ovários dela na parede superior do abdômen, né? A gente transpõe tudo e quando o tratamento oncológico termina, a gente volta com o útero para o lugar e volta com os ovários para a região fora da radiação pélvica. É muito legal. Muito bacana. Então, hoje a gente tem várias alternativas, tudo depende do câncer que essa paciente tem, né, da proposta dela, né, se ela pode ou não atrasar um pouquinho o tratamento dela para congelar óvulo, ou para transpor ovário, ou para transpor útero, né? É muito legal. Muita coisa boa. Eu vejo que a ginecologia é uma especialidade muito completa, né? A gente fala sobre fazer a clínica cirúrgica, né? Você não é uma operadora, a gente frisa muito isso. Existe muita clínica cirúrgica. Então, o paciente vai no seu consultório, tem todo esse contexto clínico, né? De várias dúvidas que nós estamos tirando aqui, de paciente, de outras pessoas também, que não tem nada a ver necessariamente com operar, né? Então, a ginecologia, eu enxergo uma especialidade completa nesse sentido, né, da clínica cirúrgica. Mas você, como uma expert em cirurgia ginecológica, com ênfase em oncologia, o que está tendo de novo das formas de abordagem cirúrgica, né? Vamos falar de operação, de cirurgia mesmo, porque na nossa área está evoluindo, né? Vem evoluindo muito, eu acho que na de vocês também tanto quanto ou até mais, né? O que você propõe para suas pacientes que vão operar? Cirurgia aberta, via laparotomia, via transvaginal, robótica, laparoscópica, né? Aborda um pouquinho disso para a gente, Saulo. Agora você tocou no ponto que eu mais gosto de falar. Eu sou fã incondicional da cirurgia robótica. É claro que, assim, infelizmente, não é tudo que a gente consegue fazer por robô, né? Mas a grande maioria das cirurgias ginecológicas a gente consegue fazer
por abordagem via minimamente invasiva, né? Seja ela laparoscópica, seja ela robótica. Atualmente, a gente praticamente não opera mais pela via aberta, exceto câncer de ovário, né? Que ainda existe uma indicação formal ao uso da via aberta, né? Em alguns centros, quando o paciente chega operado de videolaparoscopia para tratar câncer de ovário, eles reoperam essa paciente, né? Então, existe uma indicação formal para ovário. Para colo uterino, a gente não pode fazer vídeo, exceto quando esse colo uterino é muito pequenininho. Mas para todas as outras cirurgias ginecológicas, principalmente endométrio, que é o segundo mais comum, né, mais prevalente, mais incidente, a via minimamente invasiva é a melhor. Infelizmente, a gente não consegue ainda propor a via robótica para todo mundo por causa de custo, né? Ela ainda não os convênios não pagam a via robótica, então o custo, de fato, da cirurgia robótica é muito alto. Ainda não conseguiram comprovar benefício da robótica na ginecologia em detrimento, né, em comparação com a laparoscópica. Então, tanto a curto prazo quanto a longo prazo, os desfechos são os mesmos. Mas não tem como eu falar que eu vou ficar 4 horas, 5 horas operando uma paciente em pé e 4 horas, 5 horas operando uma paciente sentado, que é o que acontece na cirurgia robótica, que eu não vou ter mais, não digo destreza, mas talvez mais paciência ou mais conforto. O desempenho mesmo, né? Para o cirurgião é muito diferente a via robótica, né? O que eu tenho de acesso, de facilidade de ótica, de amplificação de imagem, de tudo. Para você ter uma ideia, a primeira vez que eu fiz um útero muito grande, existe vou fazer um paralelo aqui para você poder entender. Existe um trabalho enorme falando o seguinte, que úteros acima de 300 centímetros cúbicos, a cirurgia por via minimamente invasiva é desafiadora. Hoje a gente faz muito maior do que úteros muito maiores que isso. Mas esse trabalho ele foi publicado, se não me engano, em 2016, é um trabalho muito grande. Então, quando o útero era acima de 300, a gente já indicava cirurgia aberta para essa paciente, né? Que é a aberta que a gente fala é por corte, né? Para as pessoas entenderem. E aí, nessa época, a gente tinha indicado uma cirurgia robótica de um útero de 870. E foi assim, tranquila, sabe aquela cirurgia que você sai lisa, você fala, nó, que beleza, né? Que coisa boa. É mais fácil, né? O robô, ele me proporciona situações que a gente não consegue comparar com o seu auxiliar na laparoscopia. Então, eu acredito que tecnologia veio para agregar em todos os aspectos, né? Eu acho que não só na minha área, eu acho que em todas as áreas, né? Inteligência artificial é uma coisa que não tem volta, ela serviu para melhorar mesmo, né? Então, eu acho que é importante a gente utilizar isso de forma bem feita e eu acho que assim que cair patente, que baratear os custos, eu não tenho dúvida que eu, pelo menos, vou preferir retirar um útero pela via robótica do que pela via laparoscópica. Né? Então, eu acho que é um caminho sem volta o agregar esses meios minimamente invasivos, vamos dizer assim, essas formas da gente operar. Combina muito com o que a gente pensa, o que a gente faz, né? Na nossa especialidade propriamente dita, né? No aparelho digestivo e tudo mais. Recentemente, terça-feira, a gente teve um evento. Vocês falaram que não tem problema de eu falar nome, né? Da Johnson, da tesoura coaguladora, da Harmonic, né? Que é uma tesoura de tecnologia de energia avançada, vamos dizer assim. E quem diria, né, que a gente fosse utilizar energia mecânica, né? Então, assim, isso agrega valor. Faz com que a sua cirurgia fique mais rápida, não tem jeito, sangra menos, agrega valor. Essas cirurgias minimamente invasivas, não sei o que vocês pensam, mas a gente é muito material dependente. Muito. Né? Acaba que você não consegue evoluir muito na cirurgia se você não tiver um material adequado, né? Me desculpe o Reino Unido com essa questão do green surgery aí, né, para tentar evitar o PME aí no mundo, né, por causa do lixo de cirúrgico que vocês estão vendo essas campanhas. Existe uma campanha mundial para a gente tentar reduzir lixo cirúrgico. E isso vem com essas questões da utilização de OPME. Então, reduzir número de compressa, reduzir número de material cirúrgico descartável que não é reutilizável. Mas, infelizmente, o material cirúrgico permanente, a conservação dele, para que ele seja utilizado de uma forma satisfatória, principalmente em procedimentos de alta complexidade, é muito difícil a gente manter um material cirúrgico permanente com boa qualidade o tempo inteiro em
hospitais de grande volume. Não tem como, né? Então, o que a gente chama de OPME, que são essas pinças descartáveis que a gente usa na cirurgia, agrega muito valor. Não tem... Sem dúvida. Eu até não... Sem entrar na parte política disso, né? Mas quem faz esse tipo de coisa é quem não opera, quem não trabalha na área, né? Porque não tem como, né? Infelizmente. Só para os nossos espectadores entenderem um pouquinho, né? Que a gente tem material que a gente fala que ele é permanente, né? Para usar na cirurgia. Que é aquele material que termina a cirurgia, ele é esterilizado e depois volta para o cirurgião ou para outro paciente para usar aquilo ali. E a gente vê que a gente trabalha em hospitais de grande volume, às vezes o mesmo material é esterilizado 1, 2, 3 vezes ao longo do dia. E a gente está falando de altas temperaturas, o material vai se desgastando. E quando a gente tem um material ali descartável e tudo, né, e que normalmente está atrelado a uma alta tecnologia, para o paciente é muito benéfico, né? Eu brinco com os meninos, eles falam isso. Um dia eu ainda vou tatuar um trocarte descartável na perna, porque aquele negócio é a melhor coisa do mundo. Aquilo ali é confortável de um tanto, de você poder usar, né? Dá vontade de falar assim, quero usar todos com um trocarte descartável. Mas é isso que você falou. Sem dúvida. Saulo, aproveitando, né, que a conversa está indo super bem, conta pra gente qual que é o maior, ou talvez se você não saiba falar qual que é o maior, mas qual que é um grande desafio da sua profissão? Nossa, que pergunta difícil. Quase filosófica. Desafio? Uma parte desafiadora, uma parte difícil. O que você enxerga isso dentro da sua área, dentro da sua profissão? Eu vou te falar que é perder paciente jovem. Paciente de qualquer idade, mas... sem querer, né, a gente não tem jeito, né? A gente é ser humano e a gente faz vínculo com o paciente. E perder paciente oncológico, tem doenças que a gente não consegue tratar de forma satisfatória, né? Por mais que se trate, principalmente em se tratando de câncer, vai voltar. Então, eu acho que perder paciente oncológico, eu tenho muita dificuldade. É difícil. Aquele viés que vai criando, né? Aquele vínculo que se cria, né? Do acompanhamento próximo. Eu não me das esqueço. Expectativas. Eu não me esqueço de uma paciente que a gente tratou, é uma paciente de Almenara, longe para danar. A mãe dela vinha, primeira cirurgia dela, ela tinha 12 anos. Aí, quando ela tinha 19 anos, a doença dela recidivou, depois de muito tempo. E era um tumor de ovário, recidivou. Eu me lembro dessa menina indo para o CTI. E eu me lembro, assim, de eu chegando lá, ela tinha acabado de falecer. Nossa Senhora! Parece né, que é sua, assim, né? Parece que a gente perdeu uma guerra, é muito ruim. Esses casos eu não consegui confortar a mãe, não. Fui junto com a mãe. Acho que eu estava chorando junto com a mãe. O que a gente tenta, né? Às vezes não conforta, mas saber que fizemos tudo o que pôde, claro. Né? Esse lado é importante. Mas é difícil, É difícil, com certeza. Perder paciente é muito difícil. Só completando o que eu te perguntei anteriormente, né? Você respondeu muito bem sobre o avanço da cirurgia ginecológica e as plataformas, mas comparar a laparoscopia, cirurgia de vídeo, com a robótica, né? Como que você oferece para o paciente? O que você fala? O que você conta para o paciente, né? O paciente, minha mãe, por exemplo, minha tia, vai lá no seu consultório, tem que fazer... A minha mãe até tem um cisto de ovário que eu fico ali vigiando ele, sabe? Mas não é o caso, não. Mas fala assim, doutora Sala, eu vim aqui porque eu tô com esse problema e eu preciso de fazer uma operação, né? Você que vai falar, mas precisa, né? O desfecho é cirúrgico. O que você conta para o paciente, né? Como que você aborda, quais são as vantagens, né? As desvantagens que você coloca para o paciente, para eventualmente, né? Tem alguém que está assistindo e fala, poxa, eu tenho que fazer uma cirurgia de útero, tem essa opção, né? O paciente precisa saber que existe a opção. Bom, as duas vias são vias minimamente invasivas, né? Só são plataformas cirúrgicas, né? Jeitos da gente operar diferentes, né? Então, as duas vias são vias benéficas para a recuperação do paciente, são vias onde o paciente perde menos sangue, que ele se recupera mais rápido. Mas a gente tem uma impressão, e isso ainda não foi comprovado, até que para perda sanguínea, sim, a gente perde menos sangue pela via robótica. Mas, para os primeiros 15 dias de pós-operatório, o desfecho cirúrgico, tanto das duas vias minimamente invasivas, tanto da robótica quanto da laparoscópica, são iguais em estudos publicados, né? Mas o que a gente observa na prática?
A gente não sabe por quê, se o seu auxiliar manipula menos ali a cavidade abdominal, se por perder menos sangue, apesar de não ser estatisticamente significativo, por não perder menos sangue, parece que a recuperação da via robótica, principalmente para os procedimentos de alta complexidade, é diferente em relação à via laparoscópica. Isso é uma percepção individual. E isso é uma percepção individual da grande maioria dos cirurgiões que fazem robótica. E aí eu gosto muito de citar exemplo. Eu falo, olha, recentemente, isso não é mentira, é verdade, eu operei uma paciente de 94 anos de câncer de endométrio, que pelos critérios do hospital, essa paciente tinha que ir para o CTI no pós-operatório imediato, porque é uma paciente oncológica, com idade avançada, e que era uma cirurgia de alta complexidade, porque ela ia fazer linfadenectomia, né, que para quem não sabe é tirar a íngua da barriga, lá de dentro da barriga. Então, é uma cirurgia difícil para ser feita. Só que a paciente foi tão bem durante o decorrer da cirurgia, ela fez por via robótica, foi tão bem, estava ótima, que eu não deixei a paciente ir para o CTI. Negociei com o anestesista lá, fiz um pacto com ele, a paciente estava ótima no pós-operatório. Falei, manda ela, porque o objetivo da via minimamente invasiva é que esse paciente volte para casa rápido, que ele volte para as atividades dele habituais rápido, que ele se sinta bem no pós-operatório imediato, que ele caminhe, né, de forma rápida. E eu falei isso na cabeça da paciente, igual pobre na chuva, brincando. Falei, olha, a senhora tem que andar no pós-operatório. Falei que chamei a família, tem que andar, não vou mandar para o CTI, mas tem que andar, beleza. Aí, operei ela num sábado de manhã, não corri nesse sábado, operei ela num sábado de manhã, cedo, 7 horas da manhã, 10, 11 horas, a paciente já estava liberada, né, para recuperação anestésica. Fui para casa, almocei, aí fui dar aquela cochiladinha pós-almoço, falei, não estou conseguindo dormir. Fiquei com medo dessa mulher complicar. Voltei para o hospital, falei, vou sentar lá do lado dela, no quarto dela, para ver como é que ela está no pós-operatório. Cheguei no quarto dela, 13º andar, estou eu lá no hospital, toco no quarto da paciente, a paciente não está lá. Mas eu virei uma arara. Falei, gente, ninguém me contou que essa paciente foi a cirurgia dela acabou às 11 da manhã, 10h30, 11. Ela tinha 94 anos e fez uma cirurgia oncológica desse tamanho. Cheguei para a enfermagem, gente, como é que vocês não me avisaram que essa paciente não veio para o quarto, não chegou no quarto e foi para o CTI, vocês tinham que ter me ligado. Uai, doutora, ela está caminhando no corredor aqui, tá a mulher lá rindo. Falei, ei, doutora, já almocei, carinha boa com a acompanhante dela, que era a filha dela, caminhando, já almocei, a senhora veio me liberar. Impressionante. Então, assim, mesmo. não dá para a gente poder comparar a sensação, o desfecho de 1 a 2 dias, vamos dizer assim, da videolaparoscopia para robótica, pode ser o mesmo, mas na prática o que a gente observa, eu não sei se é manipulação, se tem a ver com a perda de sangue, se tem a ver com a manipulação mesmo interna de cavidade abdominal, que a gente manipula menos no robô, se o auxiliar expõe de uma forma diferente, é diferente. O controle da anestesia também parece que ajuda muito, sabe? O controle da anestesia para o paciente da robótica é mais rigoroso, né, do que na via laparoscópica. Não era para ser, né? Mas então, isso tudo eu acho que agrega valor. Legal, isso daí... Depoimento, mas eu adoro citar exemplo, não, que eu acho que faz parte claro. da prática, né? Perfeito. É legal escutar você falando dessa questão do CTI, né? A gente tem uma tendência também a querer tirar o paciente o mais rápido possível ali do CTI, né? Ficar com ele mais na nossa mão do que... Eu respondo todos os NEIs lá no hospital, acho que eu não mandei o paciente para o CTI. Ainda mais idoso, vai para o CTI, faz delírio. A gente mantém, né? Porque, querendo ou não, assim, né? Isso é uma relação que você tem com o paciente, que a gente tem também muito, que é ficar muito próximo, né? Igual isso. Pô, não mandei esse paciente pro CTI, vou lá ficar do lado dele. Óbvio que não dá pra você relaxar nesse caso, você vai ficar ali um pouco mais tenso nos primeiros dias, porque você vai ter que fazer essa função ali do intensivista, né? Sim. De vigiar, dessa vigilância de perto. Mas isso foi bem legal escutar, porque foi muito parecido com o que a gente faz de vez em quando. Você vê que a boa prática tá enraizada, né? Vocês têm mais alguma coisa específica para abordar aqui, doutora Sala? Assim, a gente podia ficar demais a manhã inteira, né? né? Falando a tarde inteira, mas eu acho que a gente completou um ciclo aí, abordou a parte da ginecologia, da cirurgia, oncologia, né? Muito bem. Está chegando ao fim mais uma A Confraria Cirúrgica Podcast.
Se vocês gostaram de participar conosco, curtam, compartilhem esse vídeo, deixem sugestões de temas. É um prazer ter você aqui conosco. Doutora Sala, sempre ao final dos nossos episódios a gente pede para deixar as mensagens finais, sabe? Pode falar, obviamente, o que você quiser, mas é de recado final para o paciente mesmo, para quem está nos assistindo. O que você tem para mencionar para eles? Bom, eu acho que tem para falar um pouquinho do que vai de encontro com o que a gente discutiu aqui o tempo inteiro, né? Sempre procurar o seu médico, aquele que você confia, ter um pouco de cuidado com a mídia do que a gente assiste, né? Hoje a mídia ela é ótima por um lado, né? Mas ela pode ter informação errada, né? O que não está de acordo com o que a gente observa na literatura. Se você tem um profissional de confiança, acredite nele, pratique atividade física, tenha uma vida mais saudável possível. E eu queria agradecer e dizer que eu estou encantada com vocês, assim, com a iniciativa. Que bacana, assim, divulgar boas práticas para a população em geral. Assim, essa iniciativa de vocês é fantástica. Estou super feliz de estar aqui. Parabéns e que seja só sucesso daqui para frente. Obrigada pelo convite. Muito obrigado. A gente também pede para deixar, assim, não sei exatamente como que você mexe com as suas redes, seus contatos, né? Fala pro pessoal onde que eles podem te achar. Meu Instagram. É Salwa Kalil, Kalil com C, gente. Eu sou da parte pobre da família, meu Kalil não é colocar, não. Salwa Kalil. Meu Instagram é Salwa Kalil. Estou às ordens para responder aí qualquer pergunta, qualquer dúvida. Contem comigo. Legal. Doutor Caio Fontes, suas mensagens finais sobre esse episódio muito interessante. Primeiro, agradecer, Salwa, pelos convites, tirar esse Adorei o café, viu? Cafezinho. A gente faz esse mexendo do café com alguma frequência. Mas, obrigado por ter vindo. Obrigado por ter tirado um tempinho do seu dia para falar disso. Igual não foi nada planejado, calhou da gente estar aqui falar do Setembro Florido, dessa questão de prevenção, que eu acho que é sempre o nosso foco aqui. Trazer informação de qualidade, séria e principalmente científica. E ao longo do episódio inteiro é maravilhoso ver você falando sobre quando você estava no congresso fora, experiências fora e trazer isso para Belo Horizonte. É muito bom saber que a gente tem um profissional que está com a sua expertise aqui dentro da nossa roça grande, que é BH, né? Muito obrigado mesmo. Quem quiser me achar nas redes sociais, Caio B. Fontes no Instagram. Lá tem informação, alguns recortes dos outros episódios. Vai ter recorte com a Salwa também. A gente está lá disponível para responder dúvidas, conversar sobre diversos assuntos. Dr. Lucas Calazans, suas mensagens finais. Foi mais um episódio muito bom, né? Obrigado, doutora Salwa, por estar aqui conosco hoje. Achei que a gente falou sobre muita coisa de qualidade, muitos detalhes dentro da cirurgia ginecológica, detalhes muito sensíveis também, como câncer ginecológico, por exemplo, e trazer essa sua experiência, a sua expertise aqui para os pacientes foi muito importante. Acho também que, como a gente falou em outros episódios, sobre a qualidade assistencial que a gente tem hoje em Belo Horizonte, profissionais de referência, hospitais de referência, acho que os pacientes têm toda a estrutura que eles precisam, eles conseguem encontrar aqui em Belo Horizonte, tanto do ponto de vista de profissionais, quanto hospitalar e etc. Isso é muito bom. E parabéns pelo trabalho que você vem executando. E vocês podem me encontrar nas minhas redes sociais, @Lucas Calazans, Gastrocirurgia, tem contato do consultório, estou à disposição para o que for necessário. Obrigado. Muito bem. Salwa, realmente, assim, fico muito feliz, né? Todos os episódios que nós trazemos convidados são sempre muito bem pensados. Não que não existam outros, obviamente, mas ter você aqui perto da gente, com essa energia boa que você tem, com esse pensamento, né, de qualidade, estar fora, e principalmente compartilhar o que você sabe com várias pessoas, não só com quem vai exatamente na sua consulta, isso é muito legal, tá? Fico muito feliz mesmo, parabéns pelo seu trabalho. Para quem está assistindo, eu acho que fica muito a mensagem, né, de ter um acompanhamento, prevenir, seguir a rotina com o ginecologista, e se porventura tiver que fazer alguma operação ginecológica, né, que tem que ser algum ginecologista selecionado, de confiança, para não cair nesses vieses que nós abordamos por aqui, né? Isso se aplica em todo tipo de cirurgia, né? Mas fica o recado para quem está assistindo.
eu fico lá no Instagram, no @AndréFujioka. A gente está sempre disponível, postando algumas coisinhas que o pessoal tem gostado. Eu peço sempre para deixar mensagem com principalmente tema, sugestão de tema para a gente aqui. Isso é muito importante. E acho que por hoje é só. Tchau, até logo, um abraço. Legal, Saulo. Obrigado. Gente, eu achei o máximo. Falei demais, né?